Nossa leitura de hoje está em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Tá? João capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Um texto bastante conhecido, mas eu gosto de entrar e me aprofundar nesses temas e achar algumas coisas, assim, detalhes, que a gente passa no ouvir um texto muito conhecido, né? E a gente aprofundar isso. E diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 ao verso 8, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, e não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo que quiserem e você será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Amém? Graças a Deus. Lendo aqui, eu me atentei mais um detalhe. Olha aqui, veja bem aqui, para nós começarmos a entender o texto. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Então, quem corta o ramo que não dá fruto é Deus, não é nem Jesus, é o Pai, né? Para que dê mais fruto. E tudo que dá fruto, ele poda, ou ele limpa o texto, aquela palavra do original, ele limpa, ele prepara, ele arruma para que dê mais fruto ainda. Então, Jesus, nesse texto aqui, ele está sendo didático para estabelecendo essa analogia com a árvore frutífera, a videira, né, que nós aqui chamamos de parreira, né? Parreira, que dá uva. Parreirar, como diz no sítio, né, diz o uvá. Lá no uvá, né? Não é uval, né? Uvá, sei lá como é que é, tem bastante uva, né? E aí, ele usa para mostrar, ilustrar de maneira clara várias lições importantes para a nossa vida espiritual, né? E eu queria chamar a atenção, assim, para vocês, e nossa, como Jesus ele é determinante nas ações dele, que ele não passa assim, não, porque vai ser assim, não é A ou B, é sim ou não. Veja só, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Aí que ele já começa. Todo ramo estando em mim e não dá fruto, ele corta. Ponto. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que é estar nele e não dar fruto? Vamos falar lá. Fica isso. Não dá no sair lá. Aguenta aí. Né? Tudo que dá fruto, ele poda. Ou limpa, como eu já falei, que é o que diz a palavra original desse duplo sentido. Para que dê mais fruto ainda. E aí, olha aqui. O limpa, veja que ele segue dizendo aqui, como já concordando com o limpo e não com o poda, né? Quer dizer, arrumar, preparar. Vocês já estão limpos pela palavra que eu já tenho falado. Então, aqui, o que ele está dizendo? O que já está limpo pela palavra que eu tenho falado, né? Ele diz, vocês não estão se limpando, diz, vocês já estão limpos, né? A Bíblia fala assim que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo, não é de um pouco. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, desde que nós confessamos com o Senhor, que nós nos arrependamos e nós se sujeitamos a Ele, né? Então, aí fala assim de novo, permaneça em mim, que eu permaneço em vocês. É uma ligação, né? Tá falando da árvore, o galho ligado tem o fluir da seiva, né? Se tiver nele, tá ele, tá em nós, né? A seiva, nesse caso aqui, eu tô colocando que fosse o Espírito Santo que flui entre nós. O Espírito dele fluindo em nós.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Claro, se tirar fora da videira, não dá fruto. Tem que ter, não é, nossa individualidade não convence ninguém do pecado, nossa individualidade, nossa argumentação, não. Mas nós, ao falarmos pela forte voz de Cristo em nós, convence as pessoas de permanecer do seu pecado, né? Nenhum ramo por si mesmo pode dar fruto, a não se não permanecer na videira. Não pode, se estiver cortado de lá, estiver desligado, não dá. Você pode ver a árvore, quando quebra um galho dela, logo seca, né? Vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Isso aí, nós estamos falando em frutos espirituais, gente. Tá? Tem gente que quer botar fruto humano no meio. Claro, são atitudes humanas, mas respectivamente retratando frutos espirituais, frutos para o propósito do Senhor. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Muito fruto. Então, um sinal que você está em Cristo e ele está em você, que eu estou em Cristo e ele está em mim, é a quantidade de fruto que nós damos. Se nós damos um fruto como qualquer outra pessoa, é sinal que a diferença, Jesus não está fazendo diferença em nós. Nós não estamos expondo a diferença dele. Então, quem está nele e ele em nós, isso dá muito, olha aqui, muito fruto, não é pouco. Né? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como fruto, né? Como árvore, como frutificação, não tem como fazer. Né? Bom, além disso, ele deixou muito claro aqui nesse texto a nossa dependência dele, dizendo, sem mim você não pode fazer nada, tá certo? A vida espiritual, nós dependemos dele, nós devemos estar ligados nele, dependemos do Espírito Santo fluindo em nós, né? A nossa ligação direta com ele, vocês, eu sou a videira, vocês são os ramos, então é direto, não tem intermediário, entendeu? Ó, a nossa ligação é direta com ele. Ó. Se estiverem ligados em mim, vocês pedirão tudo o que pedirem será feito. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Não tem um intermediário entre eu e vocês. Sou eu com vocês. Vocês falam direto comigo e vivem direto comigo, se relacionam direto comigo. Quem flui de mim para vocês é eu direto com vocês. E deixou também certa necessidade de dar fruto. Porque se não der fruto, corta e vai para fora, vai secar e vai para o fogo. Né? E falou exatamente ainda em seguida as consequências de sermos infrutíferos. Ó, se você não está dando fruto, mas está aqui ligadinho, tá? Corta e joga fora. Não vai rolar. Né? E por que nós estamos ligados nele? Como que é estar ligado nele? Para que o Espírito Santo de Deus flua entre nós, entre o nosso espírito, a nossa parte espiritual e o Espírito Santo, que é a ligação que flui entre Deus e nós, né? Que ele permeia a nossa vida, nós somos permeados pelo Espírito Santo, porque ele, através do nosso novo nascimento, quando recebemos Deus em nós, o Espírito Santo habita em nós, tá certo? E aí estamos ligados à mesma missão dele, no mesmo foco que Jesus veio. Lembra que nós falamos sobre o propósito? O propósito é assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então, nós temos que estar ligados nesse propósito. Nós temos que estar olhando para as pessoas e falando de Jesus para elas, falando da salvação para elas, para que elas possam ter o acesso à certeza, ou pelo menos ouvir de Jesus e tomar sua própria decisão. Falar, não quero isso aí para mim. Tá bom, vai arcar com a consequência. A gente sempre fala, para ir para o céu é muita renúncia, é muito trabalho, é muita coisa que abrimos mão. Para ir para o inferno vai sem querer. Né? Vai do jeito que está. É só deixar nós fazer o que se quer mesmo, o que nós queremos, que a gente vai direitinho para lá. Né? Então, o mesmo foco de frutos. O que é fruto? Fruto, em primeira circunstância aqui, é produzir pessoas, é construir pessoas para que elas possam conhecer cada dia mais a Jesus e também ir para o céu. Isso são o fruto primordial pelo qual Jesus morreu. Falar de Jesus para as pessoas
Não é fruto de estar dentro da igreja, não é só de estar lá frequentando isso, cuidando de si. Isso é uma parte. Mas fruto, ó, isso é estar ligado na videira, é fazer isso. Agora, dar fruto é você conduzir pessoas a Cristo, discipulá-las, dar atenção a elas, dar estar, né? Vocês acham que eu hoje é um domingo à noite, tal, aqui em casa tá frio, eu viajo de madrugada, assim, se eu não tivesse essa responsabilidade de estar cultivando vocês em Cristo, que todos os dias vem aqui nos ouvir, com esse zelo de falar de Cristo, de aperfeiçoá-los em Cristo, no ensino da palavra, você acha que eu iria por mim estar aqui? Eu creio que não. Mas eu tenho que acordar todo dia com essa responsabilidade que, através de vocês, a gente produz frutos para o reino de Deus. E assim, cada um de vocês, cada um de nós, temos que ter essa responsabilidade de proclamar Cristo, proclamar Jesus e a salvação, para que assim nós estejamos. Estou falando em primeira mão, depois tem os outros frutos que são também frutos que nós devemos produzir, mas já vamos falar mais adiante. E esse cuidado, assim, né? Porque daí é o seguinte, veja assim, você está ligado nele produzindo fruto. Ele cuida de nós. Talvez, muitas vezes, você não percebeu que Deus está cuidando de você porque você dá fruto. Ou, às vezes, você pede e não recebe porque você não dá fruto. Às vezes já pode até levar, tá assim para levar tesourada já, da poda. Mas o que é dar fruto? É ter esse cuidado, para que Deus, ele tenha esse cuidado da nossa vida. Estou falando esse cuidado na vida espiritual. Às vezes a pessoa só é interesseira em Deus, só quer pedir a Deus o que ele precisa, só fala com Deus quando precisa. Gente, claro que Deus te ama, ele vai cuidar de você, mas não é para isso que nós estamos falando. Servir a Deus não é servir uma religião, é viver para dar fruto. É viver para se entregar a Ele. É viver para que submisso a Ele, para que Ele possa nos cuidar. Esse cuidado dele, de te guardar, por exemplo, quantas vezes nós não sabemos e quão coisas difíceis Ele nos livrou? Quanta coisa difícil Deus deve ter nos livrado, nós não sabemos, porque Ele está cuidando de nós para dar mais fruto. Às vezes, no seu caminho para um lugar, para a igreja, para visitar uma pessoa, e acontecer algo, Deus cuidou de você, você nem sabe. E eu sempre agradeço a Deus pelos milagres que eu não vi, que Ele fez na minha vida, que eu não percebo, porque Ele tem cuidado, Ele limpa, Ele cuida, que nós ficamos na nossa integridade física, emocional, para que nós possamos... Quantas vezes Deus te fortaleceu para você passar por situações que você não conseguiria? Quantas vezes você passou ali à beira da sombra da morte e Deus te resgatou? Deus nos resgatou porque Ele disse, não, você dá fruto, eu estou cuidando de você. Quantas vezes as pragas que vêm do mundo, que as pragas que afetam a videira, veio lá por querer comer as folhas e cortar o caule para tirar você da ligação, Deus vem lá e essa folha está sequinha, vamos podar ela aqui, vamos limpar, deixar tudo bonitinho, porque isso dá o fruto. Esse é o cuidado de Deus com a gente, né? Mas também mostrou que eles não se atentam a isso, que isso é consequência. Quem não dá fruto é cortado. É jogado ao fogo depois. Então não é isso que nós estamos. Nós temos que trabalhar para que esse corte não ocorra. Esse desligamento, né? E aí, aprendemos lições importantes ainda. A primeira delas é que o relacionamento é sério. É sério, Isós. Vocês estão em mim e eu em vocês. Se você não está aqui, não dá fruto. Então tem que ser sério, não é na brincadeira, não é porque eu preciso, não é porque eu quero, na hora que. Não é o pronto-socorro que eu corro, na hora que eu tenho necessidade, eu corro para lá, depois Deus me tira, me livra, me guarda, eu volto e toco a minha vida. Não é. É todo dia, toda hora. É sério o relacionamento. Não é ficar. Sabe hoje esse negócio da moçada tem de ficar, e daí amanhã fica com o outro? Não. Deus é exclusivista, Ele quer o seu coração, Ele quer que você se deleite nele. Ele quer que você se entregue a Ele, Ele quer que nós nos entregamos a Ele, totalmente. É um relacionamento sério, né? Não há meio termo, né? Eu me lembro aqui tem bastante pessoas aqui que vão lembrar disso, né? E se você tiver lembrar, pode colocar eu lembro aqui nos comentários.
Sabe aquele quadro dos dois caminhos que tinha nas casas dos nossos avós, às vezes nas nossas casas? Era dois caminhos, ou é um lugar ou é outro. É muito bem representado aqui aquele quadro desse trecho, que tinha um caminho que tinha tudo que era festa carnal, humana, e do outro lado tem o caminho das pessoas, caminho estreito, apertado, difícil, espinhoso. Então, é isso exatamente que nós estamos falando. Nossa natureza é não dar fruto, é não fazer nada, é caminhar pelo caminho ruim. Mas Deus quer nos ensinar e nos sustentar e nos deixar de maneira firmes para podermos fazer cada passo nos caminhos do Senhor, no caminho, por mais dificuldade que seja, por mais difícil que seja nós renunciarmos tantas coisas, mas andar pelo caminho do Senhor. Mas afinal, o que é estar ligado nele, então, aqui na nossa vida prática? Eu acho que vocês, todos estão se perguntando. Seria frequentar uma igreja, estar lá todo dia, ter cargo, fazer as coisas, contribuir, fazer tudo isso? É praticar uma religião, fazer tudo certinho, né? Fazer todos os ritos, missa, culto, é isso? Bom, essa parte pode ser inclusa nisso, no pacote, mas a ligação com ele é mais profunda, né? Estar ligado a ele é um processo de transformação, é um processo de mudança, é um processo de transformação de mente, alma, né? A nossa parte emocional está diretamente nele, né? Então, lá em 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, estar em Cristo, é nova criatura. Então, é novo. Você não pode estar em Cristo sendo a mesma pessoa que você sempre foi. Existe um processo de mudança que é um acontecimento na nossa vida que começa naquele dia, quando Deus, que chama novo nascimento, e que é o novo nascimento, é Deus, através do seu Espírito, vindo morar em nós, e nós com o coração pronto para recebê-lo. Isso é o novo nascimento. As pessoas falam, não, porque a pessoa batizou, é que sai do novo nascimento, nasceu da água do batismo. Tudo bem, se na atitude, no coração dela, não abriu para o Espírito Santo vir morar nela, foi um banho. Não é. É a atitude de você chamar Deus e abrigá-lo no seu coração e ter uma vida para preservar ele morando em seu coração. Isso é estar em Cristo, uma nova criatura. Aí as coisas antigas, aquilo que a gente fazia da vida antiga, aquela coisa arada, antiga assim, o antigo quer dizer, as coisas erradas, as coisas que não são aconselhadas, que não são dignas do cristão praticar, né? São todas coisas antigas que já passaram e que surgiram coisas novas. Quer ver como é novo? Às vezes a pessoa se encontra com Cristo e ele é um beberrão inveterado, né? Aí se encontra com Cristo, é liberto, daqui a pouco ele não sente nada, não beber para ele. Nos primeiros dias é difícil, depois não sente, faz falta nisso, porque surgiram coisas novas. O fumante depois passa a ter nojo de cigarro, rápido, assim, sabe? E aí, as coisas que ele praticava, os lugares que ele ia, mudaram tudo, porque tudo se fez novo. Então, e o que é dar frutos, então? O que é estar em Cristo, nova criatura? E o que é dar frutos? É fazer diferença no mundo por ter Cristo em nós. É fazer diferença, não é só ser diferente. Ser diferente é estar ligado em Cristo. Presta atenção. Ser diferente é estar ligado em Cristo. Você não consegue estar ligado em Cristo e não ser diferente. Fazer diferença é dar frutos. É fazer com que pessoas sejam mudadas, que vidas sejam mudadas, que vidas sejam impactadas. A pessoa diga assim, mas por que você faz isso? Nossa, como você me cuidou, como você falou isso? Nossa, você me deu um abraço, me deu uma palavra, você me disse uma verdade, eu fiquei pensando, né? Falou, através de conhecer você, eu comecei a pensar diferente e hoje eu conheci Jesus. É isso. Fazer a diferença. E fazer a diferença não é você pegar uma Bíblia e abrir a cabeça da pessoa e enfiar lá dentro. Às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes é um sorriso, às vezes é uma verdade. Às vezes não ter medo de dizer uma verdade. Sabe? É não ter medo de falar contra o pecado, é falar para a pessoa da vida eterna, é falar para a pessoa que nós temos um ponto aqui que tem um corte. Né? Eu falei a semana passada, tem um recorte na nossa vida aqui.
Enquanto nós estamos no corpo físico, existe a possibilidade de arrependimento. Passou essa fase, não tem mais, acabou. Pode fazer o que quiser, pode crer no que quiser, a Bíblia é clara. Enquanto estamos em estado mortal, há possibilidade de arrependimento. Quando passa a ser o espírito, depois da fase mortal, que passa a fase, nós passamos para a fase eterna, que o espírito é eterno, está liberto do nosso corpo, não existe mais. Aí tudo que aconteceu para trás ficou e para frente é a eternidade daquele jeito. Não tem o que se possa fazer. Dar frutos é ter uma vida que espera os ensinamentos de Cristo. Não é ser um santo, andar com uma aureolinha assim. Não é isso. É buscar isso, sim. Mas você estar todos os dias buscando aprender pelos ensinamentos de Cristo. É propagar o evangelho com palavras e com a vida. Não é só ficar falando. A vida, às vezes, o teu silêncio leva Cristo às pessoas. Leva elas a questionamentos, a reflexões diferentes. É fazer diferença na vida de outras pessoas. Que elas possam conhecer Cristo, possam levar a paz que é em nosso coração, levar a vida na vida delas, em algum momento. Enfim, é sofrer e servir ao propósito dele. Jesus morreu ao propósito de dar vida eterna aos homens. Vida eterna, não condenação eterna. É livrá-los da condenação eterna para dar vida eterna. Então, dar frutos é levar Cristo a eles de forma que eles possam se arrepender da vida, de uma vida terrena, de uma vida promíscua, de uma vida de pecado, e se entregar a Cristo para ter uma vida diferente, independente da sua posição social. E a pessoa, não, mas essa aí... O que eu posso dizer? Jesus não separou em classe. Ele separa as pessoas em corações. Em coração. E estar unido nele, ligado nele, é através também, porque às vezes você está ligado a um galho maior, que é num galho menor, que num galho menor. Isso chama-se comunhão. A nossa comunhão de uns com os outros, né? E isso é o processo de limpeza, a comunhão de uns com os outros, né? Uns com os outros. Nós vamos ligando um no outro, ligando em Cristo, através da comunhão, do momento de comunhão. Dar frutos é essencialmente viver com esse propósito, de impactar pessoas para a mudança de vida. É ser agente do céu por onde passamos. A vida ligada em Cristo, ela tem que ser diferente, como eu já falei. Ela tem que ser diferente. Ligados à videira. Por que ser diferente? Ligados à videira, a seiva da videira. A seiva da videira. O Espírito Santo flui por nós. E fluindo por nós, jamais seremos iguais aos outros. Não vai ser. E aí, eu quero fazer uma leitura interpretada, para a gente ir para a finalização, de Gálatas 5, quando fala dos frutos do Espírito. Você vê como isso tudo se encaixa. Do verso Gálatas 5, verso 16 ao 25, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos traduzir carne aqui. O que essa palavra carne quer dizer? A sua natureza, a nossa natureza humana. Quer dizer, toda vez que nós estamos satisfazendo a nossa natureza humana, nós estamos saindo fora de agradar o Espírito, de viver pelo Espírito. O Espírito aqui, na Bíblia, escrito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Vivam pelo Espírito Santo, de modo que de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É lutar contra nós mesmos, né? Pois a nossa natureza humana deseja o que é o contrário do Espírito. Entendeu por que a gente briga com as coisas? Você quer xingar a pessoa e de repente você não pode, vai lá no quarto, esconde, pá, chuta, briga, morde o travesseiro, mas não xinga. Por quê? É a nossa luta contra a natureza, nossa natureza com aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Né? O Espírito que é contrário à carne. Sempre estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Abrem mão dos seus desejos, às vezes, porque isso vai ferir o Espírito Santo que está em nós. É a ligação na videira que faz nós ter essa consciência do que nós podemos e que não podemos, do que isso significa estar ligado na videira. É aquela briga de nós não querer fazer coisas, mas o nosso íntimo, a nossa consciência, quando está permeada pelo Espírito Santo, não deixa.
ter vontade de fazer é natural. Agora, o que não é natural é a gente fazer, é ceder diante de uma vida permeada pelo Espírito Santo de Cristo. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, estou continuando a leitura aqui em Gálatas 5:16 em diante, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Então, aqui vai dizendo agora, vou dizer para vocês o que é obras da carne. Eu separei aqui em três ou quatro grupos aqui. O que são as obras da carne, as obras da natureza humana? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Isso são os pecados contra o seu corpo, contra o corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, vocês precisam se libertar dessas coisas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Né? Tudo ligado. Vocês perceberam que Deus, a imoralidade sexual agride tanto a Deus, a imoralidade coletiva, principalmente? Por quê? Porque o que diz do dilúvio? Casavam e davam-se em casamentos. Estava tudo bagunçado. O que diz lá? Por que Deus destruiu? Por que lá em Sodoma e Gomorra, por que caiu fogo do céu lá? Porque estavam numa libertinagem sexual absurda, né? Então, Deus, ele não suporta esse tipo de situação. Então, obras da carne, a imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Isso são os pecados contra o corpo. E agora, ele falou, as obras da carne são manifestas. Outra classe, idolatria e feitiçaria. O que é idolatria? Idolatria é atribuir função de Deus a outrem. Atribuir função de Deus a outras pessoas. Rogar a outras pessoas. Clamar por outras pessoas. Isso é idolatria. É quando se coloca alguém com status de divindade entre nós e Deus. Né? Então, Deus que eu falo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso é idolatria. E feitiçaria, que são os pecados diretamente contra Deus, que atuam no mundo espiritual, né? Envolver no mundo espiritual coisas que não são de Deus. Aqui está dizendo idolatria e feitiçaria. Quando se coloca dentro do teu relacionamento espiritual algo que não é Deus, não é de Deus diretamente, tá? E isso, estou dizendo assim, obras que desagradam a Deus, não é fruto do Espírito, é fruto da nossa natureza humana, é pecados contra Deus. E aí, outra classe, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Uma classe de pecados contra os irmãos, contra a comunhão. Se vocês fazem isso aqui, vocês perdem a comunhão uns com os outros. E essa comunhão é muito importante, que o fluir de Deus é entre todos. A nossa comunhão, a comunhão de um com o outro é muito importante, para que nós somos um corpo, né? O corpo de Cristo, a formação do corpo de Cristo. Então, não se pode formar um corpo se os órgãos, se cada pecinha não tiver comunhão. Não adianta, o dedo não é dedo, não é ligado na mão, é um pedaço de carne e osso morto ali. Mas está ligado aqui, né? Está ligado aqui na videira, né? É um raminho, é uma folha, né? Essa comunhão é imprescindível. Sem ela não existe o corpo como um todo. Porque fala comunhão, você não sabe. Comunhão é ligação, é você estar na mesma função, todo mundo agindo na mesma forma, recebendo, como no caso do corpo, que recebe o mesmo sangue, o mesmo oxigênio, a mesma coisa, tudo fluindo de maneira correta, né? E aí, a última classe que eu separei aqui é embriaguez, orgias e coisas semelhantes. São aquelas coisas do teu testemunho social, que você mostra, pessoas que mostram uma vida sem Cristo, uma vida sem testemunho, sem exemplo. Então, vocês viram aqui que se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, essas são as obras da carne. Então, tudo isso que eu falei agora são obras da carne. Imoralidade sexual e impureza e libertinagem como pecados contra o seu corpo. Idolatria e feitiçaria como pecados contra Deus diretamente,
né? Porque eles correm no mundo espiritual, no relacionamento espiritual, é interferência no relacionamento espiritual com Deus, ou seja, como que eu diria assim, uma palavra? Uma diminuição da importância do Deus Todo-Poderoso na sua vida, no seu coração, daquela pessoa que pratica isso, né? E ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja são quando se pega contra a comunhão, contra os irmãos, quando você obras que quer quebrar a comunhão, trabalha para quebrar a comunhão, né? E na questão do testemunho social. Então, você veja, imoralidade sexual e libertinagem, ela quebra, leva a impureza para o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você deixa o teu corpo indigno de receber o Espírito Santo. Nós somos indignos, mas nós não fazemos nada para recebê-lo. Cuidar, porque e feitiçaria, né? Que também nos leva a um relacionamento promíscuo, espiritual promíscuo, né? E assim por diante. E aí, seguindo a leitura, assim, eu vos advirto, como antes eu os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eles são cortados, né? Então, quem pratica esse tipo de coisa não herda o reino de Deus, não adianta. Se você tiver dúvida, vai lá e leia Gálatas 5, 16, 25 depois. Entenda isso. Então, não herdará, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito então, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque você está agindo algo de bom, algo que se transmite Deus na sua vida, transmite o Espírito Santo que habita em nós. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Então, é uma vida, é um processo, é um andamento no Espírito de Deus. Ou seja, o que tudo isso diz para nós fecharmos? Que nós vivamos diariamente brigando contra a nossa natureza humana, porque ela quer desagradar a Deus, dizendo não a essas coisas carnais e assim permitir a seiva da videira, do Espírito Santo, fluir através de nós, a nossa comunhão com nossos irmãos, e que nós tenhamos, né, temos comunhão uns com os outros, e assim o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é o processo de limpeza, isso é o processo de fluidez entre nós, a seiva fluindo entre nós, irmãos, em comunhão. Esse processo de purificação é contínuo, porque quanto mais forte for a chama de Deus em nosso coração, mais nós temos força para vencer a nossa natureza e ganhar esse processo, né? Essa disputa entre a natureza humana e a natureza espiritual, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. Dizendo não às coisas carnais e assim permitir a seiva da videira fluir, o Espírito Santo fluindo em nós, e assim damos os melhores frutos através do Espírito Santo que flui em nós. Melhores frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E principalmente, com tudo isso, o principal fruto no propósito de Jesus é fazer com que as pessoas nos vejam e nos ouçam, que nós proclamamos Cristo, para que mais e mais pessoas se cheguem a Cristo, para desfrutar essa alegria de ter Cristo em nossa vida que nós temos. É isso. Estar ligado à videira, dar frutos, é isso. É ter o Espírito Santo fluindo através de nós, da comunhão entre nós, de corpo, alma e espírito, fluindo através da comunhão com os nossos irmãos. E assim nós possamos ser um instrumento de Deus aqui nesse mundo de tanta dificuldade e vivermos nele
e através dele levarmos ele para muitas pessoas. Que Deus te abençoe e assim nós encerramos mais uma palavra e semana que vem nós voltamos.